os melhores momentos do jogo. Fique à vontade, Rafael. Boa noite, Lino, Miller e Rizek, todo mundo acompanhando troca. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, né, João? Todo mundo que acompanhou o jogo viu que o Flamengo mandou no primeiro tempo, mas foi um time um pouco amarrado, um pouco lento. Não tinha saída, opção pelos lados do campo. E aí o time criou oportunidades, mas afunilava demais o jogo. Thiago Neves numa fase muito ruim, tecnicamente, também fisicamente, na movimentação, sentindo muito. E tanto o Léo Moura quanto o Júnior César tiveram dificuldade em chegar à linha de fundo. O Flamengo tinha muita gente no meio campo e pouca gente fazendo o trabalho pelos lados. O Atlético Paranaense foi 2 linhas de 4, 2 jogadores de velocidade lá na frente, uma marcação que encaixou perfeitamente. O David tinha a sobra do Manuel e do Rafael Santos dentro da área, assim como o Ronaldinho, que tentou o gol olímpico e por muito pouco não fez um gol olímpico. Do Renan Rocha, o goleiro, Renan se percebeu muito bem, né, e conseguiu antecipar ali para cortar na primeira trave. E o Atlético Paranaense foi um time que levou perigo sempre que encontrou os espaços. E o Guerrón é muito rápido, né? Passou pelo Williams, que é outro que não vive um bom momento, jogando nas costas do Léo Moura, que também não vive boa fase. Muita gente em uma fase nesse time do Flamengo. Isso pode explicar essa queda brutal de rendimento com 8 jogos seguidos sem vitória. Aí o Guerrón foi o nome do jogo, fez essa bela jogada pro gol do Heracles, né? E depois a gente vai ver mais à frente, fez um golaço. 36 segundos do segundo tempo, houve a falha do Wellington e o golaço do Guerrón, né? O primeiro gol, o primeiro do Heracles como profissional, né? Comemorou muito, ficou até emocionado. O Guerrón, o nome do jogo, com 36 segundos, você muda a sua equipe, volta mais ofensivo, tá com um resultado contra de 1-0. Seu zagueiro dá um mole desse, no mano a mano, podendo fazer o corte. O Wellington foi vaiado a partir daí o jogo inteiro. Inclusive diminuiu o resultado mais tarde, né? Na sequência, mas ainda assim não foi suficiente para abafar aí as vaias da torcida do Flamengo. O David tirou aquela bola em cima da linha, David, volante do Atlético Paranaense, bola cabeceada pelo Thiago Neves e quase um golaço, né, do Alex Silva. O Felipe evitou um gol contra. Aí, nesse momento no jogo, o Flamengo estava um pouco atônito com aquele segundo gol que sofreu e ainda não tinha. E na sequência a gente teve a expulsão do Guerrón, que já tinha um cartão amarelo. Antes ele levou o primeiro cartão amarelo porque ele disse que não tinha ouvido o apito do árbitro para uma posição de impedimento. E nessa jogada levou o segundo cartão amarelo, Rafael. Ainda não tinha um jogador a mais. Passou a ter e aí foi pro abafa. O Flamengo era um time desorganizado já, com o Diego Maurício por um lado, Negava pelo outro. Conseguiu diminuir numa cobrança de escanteio. Houve até um toque ali, né? A gente vai mostrar com mais certeza depois. Um toque do Diego Maurício, que esconde a mão na sequência. O Diego Maurício ajeitou a bola pro Wellington chutar com a mão direita, né? O Wellington diminuiu, acertou o chute ali de pé esquerdo, diminuiu o jogo, mas o Flamengo era um time totalmente desorganizado nesse momento. Não teve postura de ter entregue o jogo, né? Ficou aquela situação de se o Luxemburgo está desprestigiado, se o time já busca ali uma mudança no comando e cai um pouco, né, a postura. O Flamengo buscou o resultado, mas tecnicamente o momento é muito ruim. E o Atlético Paranaense fez uma partida tática perfeita. As linhas funcionaram, depois entrou um terceiro zagueiro contra o Flamengo, colocou um jogador a mais dentro da área, o Gustavo entrou, a marcação foi muito forte, só abdicou muito cedo do ataque, né? Com a expulsão do Guerrón, o Lopes tirou o Adailton para colocar um terceiro zagueiro. E aí virou um Deus nos acuda, pressão até o final, mas o resultado valeu a pena, né? O Atlético ali está respirando para tentar sair da zona. Muito bem, é isso, viu, Lino? Que nós vimos aqui de Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, aqui no estádio Moacirzão, em Macaé. Carlos Eduardo Lino. João Guilherme, Rafael Rezende.